Oi, boa tarde. Tudo bem com vocês aí? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Primeiro vídeo, eu já fiz vários vídeos no Facebook sobre teologia e principalmente sobre alguns assuntos polêmicos que traz um pouquinho de discussão aí. Vou fazer esse vídeo falando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 23, e a gente vai chegar do versículo 1 até o versículo 23. O versículo 23 é muito utilizado aí nas instituições religiosas, nas denominações. Lembrando que esse vídeo não tem aí ligação com nenhuma instituição religiosa, nenhuma denominação, mas eu quero ser o mais claro possível para você entender o que fala o texto da Bíblia Sagrada de Mateus 23. Então, nós vamos tentar mostrar para você que Mateus 23 e 23 não fala sobre, não é um texto onde Cristo, Jesus Cristo, estava doutrinando as pessoas a dizimar. Você pega a sua Bíblia aí para estudar comigo, João Ferreira de Almeida, NVI, Deik, qualquer coisa aí, qualquer Bíblia aí, até mesmo a Bíblia católica aí, também sem problema. Então vamos lá, Mateus 23. Esse texto, já para iniciar e deixar bem claro para você, o texto de Mateus 23, é um texto onde Jesus vai ir contra a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. E no finalzinho, lá no versículo 23, Jesus acaba falando sobre o dízimo. Como nos versículos que antecedem o 23, Jesus fala sobre muitas outras coisas, sobre oração, sobre levantar as mãos, o lugar onde se assenta. Então, o texto de Mateus 23, o capítulo de 23, é um texto muito interessante, que fala sobre hipocrisia, ou a característica do escriba e do fariseu. Lembrando uma coisa, Mateus capítulo 23, historicamente falando, Jesus está vivendo no período da lei, da dispensação da graça. Jesus está vivendo na dispensação da lei, não da graça. A dispensação da graça inicia-se no momento em que Jesus morre na cruz e diz: tudo está consumado. Aí inicia-se a dispensação da graça. Então, o período em que Jesus está vivendo é o período da lei. Então, falar sobre dízimo no período da lei era algo muito natural. Os judeus, nesse período em que Jesus está falando, principalmente os judeus, eles estão acostumados a dizimar. Estão acostumados. Então não era novidade se Jesus falar sobre dízimo nesse período, porque os judeus, até mesmo Jesus, dizimavam. Então Jesus, aqui em Mateus 23, não quer tratar de dízimo. Acabou falando do dízimo, mas não quer tratar do dízimo. Você precisa entender isso. Eu sei que pode ficar um vídeo um pouquinho longo, mas preste atenção. Mateus 23, vamos lá. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Aí Jesus começa retratando os escribas e os fariseus, seriam os mestres, o pessoalzinho ali daquela classe. E aí Jesus continua: observai, pois praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. E Jesus começa já a mostrar a hipocrisia. Os escribas e os fariseus, eles falavam: olha, faça isso, faça isso, faça isso. Eles exigiam e queriam que as pessoas fizessem o que eles falavam, mas eles mesmos não. Eles mesmos
não praticavam o que falavam. Já começa Jesus falando aí, deixando claro a hipocrisia desses homens. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Mais uma vez, Jesus continua aqui falando, olha, vocês inventam, colocam fardos pesados sobre a costa das outras pessoas, mas vocês não mexem um dedinho para fazer alguma coisa do que vocês falam. E continua todo o texto, se você ler todo o texto, você vai perceber que é um texto de Jesus deixando claro a característica dos fariseus e dos escribas e indo totalmente contra a hipocrisia. Não é Mateus 23 até o versículo 23, não é doutrina para se dizimar. Não é um ensinamento sobre dízimo, é um ensinamento contra a hipocrisia. E aí, se você for lendo, aí você vai ver as saudações nas praças, a serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, ou Mestre, Mestre. Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso Mestre, saber o Cristo, todos vós irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai. Aí Jesus continua, não é? Aí versículo 12 fala assim, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que si mesmo humilhar será exaltado. Jesus aqui retrata a maneira que a pessoa tem que ser, viu? Não se exalta não, você vai ser humilhado. De humilde, e aí você vai ser exaltado. Aí Jesus continua ensinando contra a hipocrisia, 13 aí. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E ainda quando fala sobre, Jesus deixa claro, hipócritas, deixa mais forte ainda em que o texto é um ensinamento contra a hipocrisia, não um ensinamento sobre dízimo. Vamos lá. 14. Estou indo rápido aqui, senão vai ficar longo o vídeo. Ai de vós, escribas fariseus hipócritas, é o 14. Pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofreis mais rigoroso juízo. Continua aqui Jesus descendo a lenha na hipocrisia. Ai de vós, escribas fariseus hipócritas, o 15. Pois que percorrer mar e terra para fazer um prosélito. Esse percorrer mar e terra para fazer um prosélito significa fazer um novo convertido para o judaísmo. Então eles faziam longa caminhada, caminhavam longa distância para depois voltar e falar, ó, ganhamos mais um convertido ao judaísmo. Vamos seguindo. E aí o texto vai falando sobre hipocrisia, e aí chega no bendito versículo 23, muito utilizado na teologia moderna, falando que aqui Jesus está ensinando sobre dízimo. Mentira. Jesus não está ensinando sobre dízimo. Se você ler desde o versículo 1 do capítulo 23, você vai perceber que todo o ensinamento aqui é contra a hipocrisia. Jesus falou sobre as vestes dele, sobre os lugares, sobre as orações em voz alta. Jesus falou sobre fazer o prosélito ou fazer um novo convertido, caminhar longas distâncias para fazer um convertido. E aí, quando chega aqui, Jesus bate em mais um ponto onde os escribas e fariseus eram hipócritas. Jesus aqui fala sobre hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dai os dízimos da hortelã, do endo, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito, e engolis um camelo. Jesus está falando aqui para, olha, vocês dão dízimo do endo, do cominho, da hortelã, dão dízimo. Jesus está falando, vocês dão dízimo, porque já era costume judaico aqui. Aqui a gente não está falando da Igreja da Graça. Aqui a gente está falando de um período onde a lei está em vigor, a dispensação da graça está em vigor, a dispensação da lei está em vigor, da graça não. Aqui ainda, Mateus 23, estão na dispensação da lei, porque a dispensação da graça só inicia-se quando Jesus diz na cruz, perto da sua morte, tudo está consumado. Então aqui era normal o dízimo entre os judeus. Mais uma vez deixo claro, aqui não é um ensinamento sobre dízimo, é um ensinamento
contra a hipocrisia. Olha, vocês dizimai, mas negligenciai. Olha, negligenciai o juízo, a misericórdia e a fé. Acredito que deixei claro o texto de uma maneira rápida para você entender. Jesus vive num período onde a lei está em vigor. Os judeus estão acostumados com o dízimo, porque aqui dizimam. O texto é um ensinamento contra a hipocrisia. Depois que Jesus morre na cruz, se inicia a dispensação da graça. Aqui não é dispensação da graça, aqui é dispensação da lei. Então, o ensinamento de Jesus não é voltado para o dízimo, porque já é um costume judaico, mas sim um ensinamento contra a hipocrisia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, que eu quero estar postando mais vídeos sobre mais alguns assuntos bem polêmicos. E se você tiver alguma ideia aí, comente, escreva no comentário, que nós vamos tentar trazer aqui uma explanação, um pouquinho do conhecimento teológico, para deixar tudo mais claro para você. Muito obrigado, meu nome é Josué.